Esta pequena palestra, uma palestra que resume tudo para aqueles que desejam se batizar, possam conhecer a mensagem, conhecer a ordem, conduta, tudo, vocês vão ver. Foi dia 19 de julho de 2019, pastor Gideão Marinho, estúdio, por favor. Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Se por acaso alguém, durante a ministração, que está sendo para todo mundo, e durante a ministração decidiu ingressar também na fileira junto com essas 3 vidas preciosas que estão aqui, até no último instante, até no descer das águas, ainda vai ter oportunidade. Então deixa Deus trabalhar com seu coração. Se alguém está aí e Deus não tomou essa decisão ainda, tem essa oportunidade. Mas nós vamos ler agora, para começar, vamos ler a Escritura e vamos orar. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versos 24 ao 30. Essa é especialmente para vocês, irmão Lucas, irmão André Luiz e irmã Esther. E para todos os demais. Está escrito: e os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Amém. Senhor nosso Pai, o maior prêmio que temos é ver pessoas decidindo aceitar, seguir no caminho estreito e difícil que conduz para a vida eterna. Então estamos muito felizes. Todos nós aqui estamos agradecidos ao Senhor pelo que o Senhor tratou, especialmente com essas 3 almas que estão aqui, decididas a se batizarem. Senhor, o que nós pedimos é que o Senhor venha conduzir-nos, não só nesse batismo, nessa ministração, nesta manhã, mas por toda a vida cristã que ainda temos de viver. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos assentar? Pois bem, gente, a minha palavra, ela é especialmente voltada para falar algumas coisas que eu tenho quase certeza que vocês já sabem de tudo, mas não para pregar para vocês, porque tudo que vocês tinham de saber de pregação, vocês têm ouvido durante a semana e durante a vida de vocês toda. Criada na igreja, não é, Esther? Você também, André? Irmão Lucas também. Então, você já tem ouvido muitas pregações. Mas eu vou lembrar coisas práticas que a gente adota na nossa fé, que a gente faz, e que especialmente no dia do batismo são necessários repeti-las. A primeira coisa é que Jesus deixou apenas 3 ordens físicas para nós. A primeira delas é o batismo, depois Santa Ceia e lava-pés.
São apenas 3 ordens físicas de Jesus, diz o irmão Branham. E vocês estão tomando o passo de fazer a primeira, que é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme a doutrina que nós cremos, conforme tudo que seja ouvido. Então, o que nós vamos proceder nesta manhã, dar a oportunidade a vocês, ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então temos 2 outras ordens a se cumprir no decorrer da vida: Santa Ceia e lava-pés. A Santa Ceia, ela será ministrada conforme é marcado pelas vossas igrejas, vossos pastores, às vezes no primeiro domingo, no segundo, no dia que for marcado. Então o dever do cristão é estar presente em cada comunhão, cada Santa Ceia. Eu não posso falar qual é o culto mais importante, mas o culto indispensável do crente estar é no culto da Santa Ceia. Se você pode apenas estar em um culto durante todo o mês, por circunstâncias fora de sua vontade, que esse seja o culto da Santa Ceia. Se você puder estar em 2 cultos, então você esteja na escola dominical, onde a gente aprende como servir a Deus, como adorá-lo. Se você pode estar em 3 cultos, culto de oração, e pode ir todos os cultos, compreende? Mas valorize a Santa Ceia como um dos principais motivos de você estar em comunhão. Quem está em comunhão está em contato com Deus. Quem não está em comunhão está desligado de Deus. Assim ensina o irmão Branham. Então, como conselho, vou dizer assim para vocês: nunca deixem a Santa Ceia. Deixe de tudo por causa da ceia, mas não deixe da ceia por causa de nada dessa vida. A sua Santa Ceia, ela é inegociável. Você não troca a Santa Ceia por nada, certo? E depois da Santa Ceia é procedido o lava-pés. A orientação física de como proceder, o pastor frequentemente, se não toda a ceia, mas quase toda a ceia, está falando a respeito de como proceder, como usa a toalha, como toma o vinho e etc. Por quê? Porque Jesus mandou que fizéssemos. E se estamos obedecendo a Jesus, temos de entender o significado. A humildade de lavar os pés dos santos, dar a oportunidade para seu irmão lavar os seus pés, significa que você reconhece a Jesus andando nessa terra nos pés daquele irmão, mas aquele irmão também tem a oportunidade de lavar os seus pés com Cristo andando em você. Então você não pode esquecer que Cristo anda em você também, certo? A forma com que é ministrado o vinho e o pão, vocês sabem também perfeitamente que o pão é asmo, sem fermento, significa o corpo de Cristo, quebrado pelo sacerdote, significando o sofrimento no seu lugar. Então, quando você entra na fila da ceia, esqueça-se de tudo e lembre-se, aquilo é por mim, Cristo fez por mim. Toma o vinho, que significa perdão, oportunidade de reiniciar, de recomeçar. Eu tenho assim uma orientação para o dia a dia da vida cristã, que nós fazemos, que nós praticamos. A primeira, que sou obrigado a lembrar a vocês, todo cristão é dizimista, diz o irmão Branham, que o cristão é dizimista. Ninguém vai cobrar dízimo de vocês, ninguém vai anotar no papel e fazer ir lá se você entregou, se você não entregou. Dízimo não é pago, dízimo é entregue. Então a gente não paga dízimo, a gente entrega uma parte do que Deus nos deu. E você então vai lá. É claro que em alguns casos, quando não se tem renda, uma irmã que não tem entrada financeira, física em dinheiro, ela pode ter aquele sentimento de que não está entregando o dízimo, está em falta, porque o dinheiro não chega nas mãos dela. Então, não deixe esse espírito assaltar que vocês não estão entregando o dízimo. O dízimo é entregue na casa do tesouro para que haja alimento na casa de Deus, para que o sacerdote exerça a mordomia,
seja mordomo da casa de Deus e ministre conforme a orientação dos apóstolos. Mas você seja dizimista. Com relação a dinheiro, ainda tem mais duas outras coisas, que é oferta alçada e oferta de gratidão. São mais duas coisas a respeito de dinheiro. A oferta alçada é quando o diácono passa, canta o hino e o diácono passa com a salva. Isso é o que Deus põe no seu coração. O cristão já sai de casa com a oferta no bolso, separada, já pensando nela, e aquela é a oferta alçada, faz parte da adoração. E diz o irmão Brana que quando nós não ofertamos, o culto está incompleto. Por quê? Porque é adoração. Tem culto, tem adoração. Mas ninguém vai te cobrar, isso é espontâneo. A oferta de gratidão é aquela oferta que você dá a Deus, independente da oferta alçada. Você vai ali e põe uma oferta porque Deus lhe deu algo, uma vitória, uma conquista, seja financeira, seja espiritual, seja em determinadas datas, seja no fim do ano, seja em datas especiais. Oferta de gratidão. Nos dízimos, alguns dízimos têm lá uma linhazinha para alguém que quer colocar ali oferta de gratidão. Dízimos, oferta de gratidão. São coisas que são ditas na ministração, porque o pastor não vai ficar pregando isso, não vai ficar falando isso. Temos aprendido assim. Vocês aprendem, isso faz parte da vida cristã, faz parte de quem é um eleito. Outra coisa, nós temos o hábito, não é a doutrina, mas é um hábito. Quando se chega na igreja, o irmão Brana ensina assim que nós vamos ao altar, dobramos o joelho lá no altar e faz uma oração dizendo a Deus para que Ele trate conosco, para que o pastor seja usado, que os hinos, e Deus trate com a gente. Agora, não é obrigado, não é doutrina, não tem que ser quando chega, pode ser na hora que sai. Mas não é uma obrigação, é um costume, é um bom hábito. É um hábito, mas é um bom hábito. Você vai ali no altar, faz a sua oração, diz a Deus o que você tem passado, e Senhor, trata comigo, ou agradece a Deus após o culto, porque Deus tratou com você, e pedindo a Ele para te ajudar a pôr em prática tudo que você ouviu. E você volta para o banco, se assenta e espera o culto começar. Isso faz parte de coisas físicas que nós fazemos. O visitante não tem essa orientação, não faz isso, porque ele não está no dia a dia da igreja. Mas cada um de vocês está assumindo a responsabilidade de ser um cristão, então automaticamente você está fazendo parte dos hábitos da vida cristã. E isso vai ajudar bastante vocês a vencer. Vocês novos, acho que os 3 são solteiros, eu tenho de falar a respeito de casamento. O irmão Brana ensina para nós que um cristão nunca se casa com o que não é cristão. Aí então nós iríamos ter de fazer uma pregação a respeito de Acabe, fez uma coisa maligna, casando com Jezabel e etc. Mas coloca assim no seu coraçãozinho, na sua mente, pensando, eu vou me casar com uma pessoa que tem a mesma fé que eu, que crê igual eu. Porque isso é um passo para o sucesso da vida física aqui. O que nós lemos aqui a respeito de deixar pai, deixar mãe, deixar irmãos e coisas da vida para ter o reino dos céus foi uma orientação de Jesus. Mas se nós pudermos poupar sofrimento, um dos sofrimentos que se poupa, que os solteiros poupa aqui nessa terra, é ter sofrimento no casamento. Então, o irmão Brana orientou assim, um cristão sempre vai se casar como cristão. Põe isso meta dentro do seu coração. Quando chegar o tempo, André, quando chegar o tempo, Lucas, quando chegar a oportunidade, a primeira coisa que o cristão pensa, ele tem a minha fé, ela tem a minha fé, do mesmo jeito, crê do mesmo jeito que eu, então é um passo que se dá, tá bom? Tenho outra coisa para falar aqui, que talvez seja a coroa de tudo. Tem dúvida, tem preocupação quanto às fraquezas da vida. Vocês vão ter fraquezas, vão ter necessidades de ajuda, e não só de Deus. Não recue de pedir socorro, de pedir ajuda.
vocês têm pastor. Vá ao escritório, independente do tamanho que você julga o tamanho do seu problema. Você tem não só um pastor lá no púlpito que prega contra o pecado, mas você tem um amigo, uma pessoa para chegar ali e chorar e dizer: pastor, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando ser ajudado, porque eu estou passando por essa fase, eu preciso da orientação do Senhor, eu preciso que o Senhor ore por mim, que o Senhor me ajude a decidir tal coisa. Então o pastor é um amigo que vocês tomam como um amigo e que vai lhe ajudar, vai interceder, vai orar por vocês, por cada um, não só quem está aqui, com quem está, que já batizou. Não recua de buscar ajuda no sacerdócio, porque é justamente o que faz da igreja ser ovelha. Eu vou buscar ajuda, eu preciso da ajuda. Então ele vai trazer na hora ou na fase que você estiver passando a orientação necessária para aquela fase. Hoje vocês são jovens, então o pastor tem uma palavra de ajuda para a sua fase, mas ele tem a orientação, a ajuda divina, a luz de Deus para falar, para tratar com o casado, para tratar com, na época da enfermidade, na época da terceira idade. Ele tem orientação de Deus para ajudar a cada um. Então, antes de tomar uma decisão de afastar, antes de tomar a decisão de qualquer que seja a decisão, se você começa a ver que aquilo vai comprometer o seu futuro, lembra da mensagem Dores de Parto, parágrafo 10. A decisão que tem reflexo lá no futuro. Então hoje vocês estão tomando uma ótima decisão, a melhor de todas. Mas sempre tem decisões. Casamento, compra, venda, afastar, tristeza, derrotas. Procura o pastor. Ele vai ser uma pessoa que vai te receber com o coração aberto e às vezes com semblante grave, mas para fazer bem para sua alma, para te colocar no lugar que você deve estar. Então isso é uma ajuda inestimável. O que eu poderia falar aqui é um dia inteiro pregando. Amanhã vocês vão viver uma situação nova. Então vai até o seu pastor, ele é um homem de Deus e ele vai tratar com você. Amém? E tem perguntas? Alguma pergunta? Desde que eu comecei, desde que nós falamos aqui, eu não falei sobre o profeta, mas a mensagem é a base da nossa fé, não é? Leia a mensagem, especialmente vocês que são solteiros, especialmente o sinal e casamento e divórcio. São mensagens que tem que estar na cabeceira de vocês. O sinal tem que estar para todo cristão, pôr em prática o sinal. E vocês solteiros, casamento e divórcio, que é a coluna de fogo. Isso é Deus tratando diretamente com o irmão Brana. Então eu não preciso falar para vocês aqui a respeito de batismo. E não é só solteiro. O pastor Joaquim Gonçalves está lembrando aqui que não é só solteiro. Casado talvez precise muito mais, né? Para ter o que o irmão Brana, para entender, ouvir o que o irmão Brana falou a respeito de casamento e divórcio. Agora, a respeito do profeta, a respeito dele ser o precursor da segunda vinda, são coisas que já estão dentro do coração de vocês, por isso vocês vieram, decidiram se batizar em nome de Jesus Cristo. E então leia, procura ler, especialmente essas mensagens que eu falei. Se você for ler outra, aí então você vai para os selos, vai para as eras, vai para todas, certo? Lê todas. Assista os cultos, participa do programa de rádio, cultos domésticos, tudo que faz a sua fé diariamente crescer, se alimenta daquilo. Se alimenta daquilo e a sua fé vai ficando imbatível. Eu vou contar uma minha. O pastor Joaquim Gonçalves ensinou quando eu era mais jovem, falando a respeito das cartas de Paulo, dizendo assim: mocidade, você quer vencer? Mas não é só para a mocidade, é para todo mundo. Você quer vencer a sua vida, na sua vida pessoalmente, todos os dias? Comece a ler na carta de Paulo aos Romanos e vai lendo até chegar em Hebreus. Quando chegar em Hebreus, você volta de novo e começa a ler. Meninos, isso é a chave da vitória, do sucesso. Leia as cartas de Paulo.
faça o seu culto doméstico todos os dias. Leia e ore a Bíblia. Leia a Bíblia e ore todos os dias, irmão Brano, isso é o que um cristão faz. Então, tudo isso são coisas que os vossos pais ensinaram, mas estão apenas sendo lembradas hoje. Amém? E caso um de vocês agora decida não se batizar, tem oportunidade. Quer esperar mais um pouquinho? Tem oportunidade. Ou quer se batizar agora? Decididos? Amém. Vamos ficar de pé, gente? Se tiver mais algum irmão que decidiu aí, chegou e decidiu, se manifesta, por favor. Nós vamos orar. E aí o pastor Jonas Pimentel. Este é um ato que merece todo o nosso respeito e toda a nossa consideração, que é a forma pela qual os apóstolos introduziram no companheirismo apostólico os primeiros convertidos da Era da Graça. Irmão Lucas Ferreira, eu te batizo no nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão de seus pecados e receba o dom do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. André Luiz Moreira dos Santos Filho. Esther Cunha. Olha para baixo. Olha para cima. Você pode contar os litros de água que estão passando aqui? Não, né? Não? E você pode contar as misericórdias de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Dá glória a Deus! Bem, irmãos, nós estamos nesta última semana e com muita alegria e com muito prazer em tudo que aconteceu, mas o melhor de tudo que aconteceu na temporada é a gente ver estas pessoas tomando esta decisão de serem batizadas. Adevair Antônio da Silva, eu te batizo no nome do Senhor Jesus Cristo